Meus queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 12, da palavra do Senhor. Esse é o texto da nossa mensagem nesta noite. Evangelho de Mateus, capítulo 7, de 7 a 12. E queridos, a palavra do Senhor nos diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhes-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar as boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém, irmãos? Queridos, hoje nós vamos tratar sobre o tema peçam, confiem, hajam, pois a oração do Filho realmente faz com que Deus ouça e aplique em nós, chamada regra do reino. Bom, queridos, o que nós temos que lembrar? Primeira coisa é tentar trazer a nossa memória, tentar trazer as nossas mentes. Por exemplo, qual seria a nossa atitude se, de repente, numa madrugada um pouco fria, como nós estamos tendo nos nossos dias, alguém bata a campainha da nossa casa e você vê uma criança e ela está pedindo, por exemplo, a você comida. E diz: você tem um pão? Tem algo? Porque eu estou com muita fome e gostaria de comer. Qual seria a nossa atitude? Qual seria a nossa postura? O que é que eu e você realmente faríamos? Nós dispensaríamos murmurando porque incomodou o nosso sono da beleza? E felizmente nós não vamos dar nada, e olha, vai embora, não tenho nada, obrigado, tchau e benção e tal. Ou será que faríamos alguma coisa? Será que ofereceríamos algo que atenderia realmente a necessidade daquela criança ou até mesmo daquela pessoa? Veja, queridos, nós estamos tratando sobre o Evangelho de Mateus, e claro, o Evangelho de Mateus, ele tem um público-alvo, ele tem alguém ou um grupo de pessoas dos quais ele vai realmente tratar e falar. Quem são? Primeiro é a comunidade judaica cristã. Tá joia? Ele traz aqui para nós justamente um ambiente de cristianismo para que pudesse evidenciar para aquela comunidade realmente sobre a escritura, a base bíblica, e também para identificar que Cristo Jesus é o Messias. Então veja, eu estou falando tanto para judeus quanto para gentios judaizantes. Tá? Veja, a ação aqui é: eu preciso apresentar Jesus, eu preciso mostrar que ele é o Messias, cumpridor da lei, porém ele traz também agora como um novo legislador. E como novo legislador, ele vai trabalhar com a ideia, um paralelo com Moisés, trazendo aqui para as nossas vidas que ele, como Messias, cumpre toda a lei, e ao mesmo tempo ele traz agora o Evangelho Salvador, legislando, direcionando realmente as nossas vidas, com uma ênfase muito grande sobre a autoridade ética de Jesus, para que eu e você pudéssemos vivenciar segundo a palavra de Deus, interpretando a lei através realmente do reino de Deus. Sabe, queridos, nós sabemos que Cristo Jesus estava lá, porque a ação é que o texto foi escrito entre 60 a 80 anos depois de Cristo. E o que nós temos são comunidades cristãs vivendo entre tensão. A comunidade judaica, a comunidade rabínica está ali realmente entrando em colapso no sentido de conflitos por causa de uma questão de identidade, por causa das práticas religiosas, por causa de condutas sociais, dos quais ele precisa de alguma forma
orientar e conduzir aquele povo. Sabe, queridos, eu e você precisamos aprender a pedir, confiar e agir para a honra e glória do nome de Deus. A oração do Filho e a regra do reino é aquilo que eu e você precisamos aprender e o que nós queremos trazer à mente dos irmãos, à mente nesta noite. Por isso, guarde isso. Veja, porque o nosso Pai Celestial, em sua bondade soberana, responde ao filho que busca. Nós somos achados e somos chamados a uma vida de oração perseverante, ao amor ativo ao próximo, porque isso é o cerne da lei e dos profetas. Diante disso, queridos, eu quero trazer alguns pontos para que eu e você possamos refletir. Primeiro, os versículos 7 e 8, desse primeiro ponto persevere na oração. Veja, se eu quero pedir, se eu tenho que aprender a confiar, e muito mais disso, eu tenho que agir, eu tenho que aprender a orar, então a perseverar nesta oração. Versículos 7 e 8, nós podemos ver o seguinte, numa tradução um pouquinho mais literal, dizendo assim: peçam e será dado a vós, busquem e achareis, batam e abrir-se-vos-á. Versículo 8, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate será aberto. Já no versículo 7, queridos, é muito interessante, porque algumas circunstâncias são esclarecedoras para nós, já no versículo de número 7. Primeiro, é a ideia de lembrar para nós que, se eu tenho que pedir, é uma ação de ordem, é um imperativo a todo crente, salvo no Senhor, com uma ação contínua, como um hábito na minha vida. Eu preciso transformar a minha oração como um hábito diário na minha vida, com uma consequência de que eu tenho sim que clamar, eu tenho que suplicar, eu tenho que pedir a Deus, porém eu tenho que compreender que o receber de Deus, ele é um ato passivo na vida do cristão, nunca um ativo. No sentido de que não sou eu que faço o resultado, porém eu sou realmente aquele que recebe de Deus a sua vontade na minha vida. E isso é maravilhoso no texto, porque evidencia para nós a presença maravilhosa e graciosa de Deus nas nossas vidas, de um Deus que não somente ouve as nossas orações, mas um Deus que, segundo a sua soberania, segundo o seu realmente grande poder, segundo a sua majestade, faz aquilo que lhe apraz ou aquilo que é o melhor às nossas vidas. Por isso ele olha para nós e diz: ore ao Senhor, busque ao Senhor, clame a Deus como realmente uma ação imperativa. Crie o hábito de estar realmente se relacionando com Deus, mas esteja debaixo da vontade do Senhor realmente na sua vida. Esteja debaixo realmente desta graça generosa e maravilhosa, porque o ato de receber não está ligado à minha vontade, mas está ligado à vontade de Deus. É isso que nós vemos no versículo 7 e versículo 8. Nós poderíamos dizer assim, queridos, no versículo 7, 3 expressões aqui, 3 verbos dos quais se destacam: pedir, buscar e bater. São 3 verbos que nós temos aqui como uma indicação. E ele olha para nós e vai dizer que o propósito é que Jesus ordena a mim e a você uma vida de oração. Como assim? Uma vida de pedir, de buscar e bater. Como o que, queridos? Na forma de oração e na forma de perseverança. Deus quer que eu e você tenhamos a ação de buscar a Deus, de pedir, de bater, e fazendo isso em oração e perseverança. Por quê, queridos? Porque nós temos a tendência de, se demorar demais, eu paro de orar e resolvo fazer do meu jeito. E ele diz: eu preciso perseverar na busca com Deus, esperando de Deus a resposta à minha vida. Por isso o uso do imperativo, por isso há ordenanças nas nossas vidas de uma prática diária, de um hábito do crente, de viver realmente dependente, buscando em oração, clamando a Deus.
E é muito interessante porque nós falamos pedir, buscar e bater. Nós estamos aqui falando de uma tríade, de um paralelismo crescente. Primeiro eu faço uma petição, depois eu faço uma busca ativa e depois eu insisto perante a Deus, perante esta porta, perante aquele que é juiz, que é o tribunal, que pode conceder ou não aquilo que eu almejo, aquilo que eu espero. Porém, Ele vai sempre realizar o seu querer, a sua vontade nas nossas vidas. Mas, queridos, o ponto central aqui é: eu estou orando a Deus e eu entendo que a oração é um meio de graça. Veja, a oração é um instrumento real pelo qual Deus opera nas nossas vidas. Agora eu preciso lembrar que isso não é uma mágica, tá? Não, e muito menos é um instrumento de manipulação. Porque às vezes a gente acha que ora, e por muito orar e ser insistente, Deus vai lá e faz a minha vontade. Ou eu estou orando a Deus, me relacionando com Deus, criando intimidade com Deus, eu acho que Deus vai realizar o desejo, a vontade do meu coração, só porque eu estou barganhando com Deus. Ele diz: tome cuidado, porque isso não é uma mágica, não é um instrumento de manipulação. A perseverança na oração, ela é fruto da fé. Ela é sinal de regeneração. Olha que maravilha, é olhar para cada um de nós, é você olhar-se no espelho e entender: Deus me amou sendo eu um pecador, transformou e morreu na cruz por mim, e me regenera dia a dia, a tal ponto de que Ele me deu uma fé salvadora, que eu posso crer nele, e que a minha oração é: Senhor, o desejo do meu coração é esse, mas eu estou me submetendo à sua vontade. Faça em mim o teu querer, mas eu oro ao Senhor, eu crio intimidade, eu crio o hábito, um relacionamento diário de conversa com este Deus, do qual essa prática ela é feita diariamente, em todo o tempo. E isso é a vontade de Deus. Queridos, nós precisamos orar. E essa oração, ela precisa criar nas nossas vidas como um hábito. Você não tem o hábito de respirar? Você não tem o hábito de comer? Você não tem um hábito realmente de mexer no seu celular? Crie da oração e de um relacionamento com Deus um hábito. Para quê? Para que Deus saiba da sua vida, do seu coração, conte a Ele. Nós, hoje de manhã, no nosso estudo bíblico, até falamos de que Deus conhece todas as coisas, Deus conhece o que nós pensamos, antes mesmo que a palavra chegue na nossa língua. Porém, o fato de Deus saber de todas as coisas, Ele mesmo diz a nós que Ele quer um ato de dependência, conte para mim a sua vida, conte para mim as suas dores, conte para mim as suas alegrias, e faça isso como em oração. Mas olha o versículo de número 8, ele olha para nós e traz para nós a ação de uma resposta esperada aí. A resposta esperada, ele diz o seguinte: qual que é a fórmula? Ele vai dizer que aquele que vive com um relacionamento de súplica com Deus, vai experimentar de Deus a sua resposta. Aquele que ora ao Senhor, aquele que tem essa relação realmente ativa, persistente de oração, ele vai realmente experimentar a resposta. Por isso o versículo 8 diz: recebe e encontra. E no futuro, a ênfase abrir-se-vos-ão ou abrirão. Então nós vemos esse paralelismo citado no versículo 7 e respondido no versículo de número 8, trazendo para nós uma grande segurança como crentes fiéis e dependentes de Deus. Veja, o nosso Deus nos ouve, o nosso Deus também nos responde, mas a forma de resposta do Senhor não é de acordo com a minha vontade, mas está sobre a sabedoria divina e o propósito divino na sua vida. E queridos, isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. E quem é que pode discerni-lo?
Quem é que sabe quando as nossas vontades, elas são corretas ou não? Elas são verdadeiras ou não? Elas vêm, elas são para adorar e louvar o nome de Deus, ou elas são egoístas? E por isso a ação da palavra de Deus é: eu oro, é isso que nós vemos, eu busco ao Senhor e eu bato, Senhor, responde-me. E Deus responde segundo o quê? A sua sabedoria e os propósitos divinos para as nossas vidas. A maravilha daqui é que Deus não é um pai permissivo, mas é um pai que faz o melhor para as nossas vidas. Queridos, quando nós olhamos, o enfoque é realmente a oração, ou a natureza dessa oração. E tome cuidado, não use a oração como um ritual, mas a oração, ela precisa ter uma relação filial, uma relação contínua com Deus. Por isso o imperativo é: crie o hábito de orar. Segunda coisa que nós podemos realmente tratar aqui, nesses 2 versículos, é falar sobre a promessa. Deus promete responder. De formas variadas, ele diz dar e abrir. Ele olha para nós e fala sobre encontrar. Ele diz: a resposta do Senhor, ela existe e ela é dada à sua vida, segundo o querer divino de Deus para você. Diante disso, pensando aqui realmente sobre essa perseverança, sobre perseverar em oração, como é que a gente poderia pensar em aplicações práticas? Por exemplo, a nossa família, as nossas vidas e como igreja. Se você pensa como família, estabeleça uma hora de oração com a sua família. Ensine oração, crie momento de oração entre você e Deus, entre você e a sua esposa em Deus, entre você e os seus filhos em Deus, para que eles aprendam a clamar, a orar e a pedir aos pais. Para que você crie o hábito de orar e clamar e pedir, para que você com a sua esposa assim também o faça, e principalmente você ensine os seus filhos. Na sua vida pessoal, queridos, a oração precisa ser um hábito. Leitura da palavra de Deus, mais oração. Crie este hábito, e este hábito é abençoador, é um hábito regenerador, é um hábito transformador. E como igreja, queridos, cultive a oração, cultive a oração pública, treine para a perseverança. E aí eu vou treinar como, queridos? Por exemplo, participando dos discipulados, participando dos estudos bíblicos, participando da escola dominical, participando do culto à noite, porque eu estou vivendo como igreja. É perseverança. Até pelo fato, queridos, que é muito mais fácil eu deixar de vir à igreja do que vir à igreja. Por isso é perseverança com Deus. Ok? Segunda coisa, queridos, que nós vamos tratar e trabalhar é falar sobre confiar no caráter do Pai. Os versículos 9 ao versículo 11 aí de Mateus 7, confiar no caráter do Pai. Nós podemos falar aqui os versículos 9, 10 e 11 de uma forma mais literal, dizendo assim: olha, ou qual homem dentre vós a quem se o filho pedir pão, não lhe daria uma pedra? Ou, versículo 10, ele continua: ou se lhe pedir um peixe, não lhe daria antes uma serpente em lugar do peixe? E versículo 11 ele diz: pois se vós, sendo maus, sabeis dar presentes bons aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas ao que lhe pedirem. E aí é muito interessante, queridos, porque tanto o versículo 9 quanto o versículo 10 traz para nós a ação de lhe daria a pedra, uma expectativa negativa. Não que ele está dando a pedra, mas será mesmo que é isso que você faria? Como no versículo também de número 11, a figura do pai terreno, que de maneira nenhuma enganaria o seu filho. E ele traz essa reflexão dizendo: se o pai terreno não enganaria o seu filho, você acha mesmo que Deus o enganaria? Que Deus brincaria realmente com você? Por isso, queridos, o que nós conseguimos observar e trazer aqui são as analogias paternas.
Deus dá o que é bom, não o que eu quero. Deus dá o que é bom. Veja, Jesus é o exemplo do pai realmente terreno. Primeiro, que não vai enganar o seu filho. Ele não vai dar a pedra por pão, e muito menos vai dar a cobra por peixe. Mas também ele trabalha para nós, realmente, a interferência ou a referência muito maior de que o ser humano dá aquilo que é bom, com muito mais razão ainda, Deus fará aos seus filhos. E aí é interessante porque todos nós em algum momento fomos filhos e somos filhos, mas eu falo quando fomos filhos a ideia de dependência dos pais, morar na casa dos pais, e quantas vezes nós recebemos um não, quantas vezes nós não ganhamos aquilo que queremos ou não fomos atendidos nos nossos pedidos. E a resposta é sempre a mesma, diz, olha, eu sei muito bem as consequências disso, e isso não é bom para a sua vida. O grande problema é que a gente cresce e desobedece. Por quê? Porque a gente diz, agora eu tenho condições, eu vou lá e vou fazer aquilo que eu queria. E aí você faz, tromba com a cara na porta e dói, e você vai lembrar dos seus pais e diz, agora eu entendo por que eles não fizeram, eles não me deram, eles não permitiram, e eu não fui. Porque às vezes nós, para usar realmente a terminologia eu só aprendo errando. Eu prefiro ir no fundo do poço a ouvir aqueles que nos amam. Como crentes, nós achamos que temos poder e autoridade e dominamos o pecado. E quando nós vemos, nós estamos no fundo do poço do pecado. E lembramos que o Senhor já tinha nos dado a resposta. O Senhor já não tinha fechado essa porta. O Senhor já nos tinha libertado deste mal. O Senhor já nos tinha nos guiado por caminhos retos, planos. Mas nós adoramos arrombar uma porta. Nós adoramos andar, por exemplo, por caminhos sinuosos, perigosos. Nós adoramos desafiar o pecado. E o problema é que todas as vezes que nós desafiamos o pecado, nós pecamos, falhamos e erramos. Então a ação da palavra de Deus é expressar uma relação de filiação, só que agora divina, é com Deus. É uma ação de que o que é que Deus está realizando e fazendo as nossas vidas. Ele diz, faz sempre o melhor. Né? O que ele está trazendo para a gente? Primeiro, reafirmando aqui o caráter de Deus a cada um de nós. Está dizendo, Deus é Pai. Ele é que concede, dá coisas boas às nossas vidas. E o que é que nós queremos destacar com coisas boas? Incluir, por exemplo, os dons espirituais. Queridos, o que é bom para Deus? O bom para Deus é aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito, aquilo que traz edificação, aquilo que traz transformação na sua vida. Então, quando Deus dá alguma coisa para você, em linhas gerais nós estamos dizendo, Deus concede dons aos seus filhos, dons espirituais, porque estes dons espirituais, eles são supremos, é o Espírito, é a justificação, é a santificação, e quando apropriado, queridos, Deus concede a nós provisão material. Olha só que maravilha. Deus concede dons aos seus filhos. Aí você vai lembrar lá de Gálatas, onde ele olha para nós e fala sobre os frutos do Espírito. Ou você pode ir para Coríntios e qualquer outro texto que vai falar sobre os dons espirituais concedidos aos filhos de Deus. Ele diz, é Deus que concede. Mas veja, em suma, Deus concedeu o seu Espírito a você. Deus justificou a sua vida. Deus santificou a sua vida. E, quando necessário, e quando sim é bom a você, Deus faz a provisão material. Tá? Sempre e em todo tempo é para o cumprimento da vontade de Deus na sua vida. Deus concede de acordo com a sua, não a sua, mas a sabedoria de Deus e os decretos de Deus. Por quê? Porque o coração do homem é enganoso. Onde é que eu sei que ele está falando a verdade e que ele quer coisas boas, ele quer coisas que edifiquem e não coisas egoístas que são somente para ele?
e para realmente o inflar do seu próprio ego e de soberba. Ok? Queridos, pense duas coisas do nosso texto, dessa analogia do Pai eterno. Primeira, tá? Deus como Pai do pacto, ou no pacto, tá? É a relação pessoal e a relação transcendental, a transcendência de Deus. Lembre, nós estamos falando de um Deus que age na sua vida hoje, mas um Deus também que age na sua vida para a eternidade, onde Ele concede a você dons bons ou boas coisas. A prioridade de Deus é conceder a você dons espiritual. Deus sabe o que é melhor para a sua vida em todo o tempo. A gente pode aplicar isso, queridos, pensando aí na nossa família, na nossa vida cristã, na nossa igreja. Lembrar que como família, queridos, pais, mães, vocês são a imagem de Deus aos seus filhos. E como imagem de Deus, lembre-se, nós estamos falando de um Deus de provisão e nós estamos falando de um Deus de disciplina. Por isso, mostre amor na disciplina. A ideia é você compreender que você não pode fazer tudo para os seus filhos. Veja, eu tenho que providenciar quando for necessário. E ele precisa entender isso. Porque senão, meu irmão, ele vai olhar você como realmente o caixa forte do tio Patinhas. Lembra? Do Guinho, Zezinho, Luizinho. Eles olhavam para o caixa forte do tio Patinhas e diz: nós queremos o quê? Usar tudo isso. Mas quem foi dessa época e assistiu bastante DuckTales, né, o tio Patinhas, em determinado momento ele chama os seus netinhos, o Guinho, Zezinho, Luizinho, e diz o seguinte: vamos ter aqui uma aula de economia. Ele diz: se você usar tudo que você ganha, você não vai ter nada no futuro. E aí vai explicar por que ele chegou a ter toda aquela fortuna. Então ele está dizendo, o amor, disciplina. Nós estamos falando que se os pais e as mães têm que ser a imagem de um Deus de provisão, mas também um Deus de disciplina. Tá? Sua vida cristã, queridos, veja, quando a resposta não vem como esperamos, eu preciso continuar confiando em Deus, porque Deus continua bom segundo a sua sabedoria. O que isso exige, queridos? Renúncia de nós mesmos, renúncia do nosso próprio ego, renúncia daquilo que nós achamos que é o melhor para nós, mas em entendimento de quanto nós somos limitados, falhos e realmente passageiros, e por isso a necessidade de nos submeter à vontade soberana de Deus. E como igreja, queridos, veja, eu preciso aprender a lidar com as frustrações, com as decepções, neste caso ministeriais. Deus concedeu dons espirituais para que você trabalhe com ministérios, em um ministério dentro da igreja. E às vezes, queridos, o que você precisa compreender e entender é que haverá decepções. Nem sempre acontece como você quer, nem sempre as coisas fluem como você quer, nem sempre as coisas são realizadas da forma como você realmente planejou. E a gente fica muito decepcionado. É nessa hora que você abre mão de tudo. É nessa hora que você desiste de tudo. É nessa hora que você joga tudo. E ele olha para você e diz: cuidado, aprende a lidar com as decepções. E como é que eu aprendo com isso? Dependendo, confiando na providência de Deus em todo o tempo. Queridos, quando nós olhamos para a igreja do Senhor, lembre-se, a igreja ela é de Deus. Então não ache que você tem uma mão de ouro, que você tem realmente uma voz de ouro, que os seus passos vão realmente fazer com que você realmente ganhe, decrete a bênção. Dependa de Deus, porque a obra é do Senhor. Ele que faz crescer, Ele que sustenta, Ele que amadurece o seu povo. Terceira coisa, queridos, e aí nós temos: viva a regra do reino. E aí ele está falando sobre o quê? A regra de ouro. Versículo de número 12, nós poderíamos falar aqui uma tradução mais literal, dizendo assim, portanto, tudo o que sempre que vos desejares que as pessoas vos façam, assim também fazei vós a elas, pois isto é a lei e os profetas. E queridos, o versículo 12 está falando da regra de ouro, e a regra de ouro é
a lei e os profetas. E o que será que é isso? Jesus está aqui, sintetizando a ação de um relacionamento. Ele está falando, eu preciso aqui agir em relação ao outro. E ele diz, como é que eu tenho que agir em relação ao outro? Ele diz, simples. Como é que você gostaria de ser tratado? Você gosta que gritem na sua orelha? Você gosta que briguem com você? Você gosta mesmo daquela música que diz entre tapas e beijos, é isso mesmo? Então por que você faz isso com o outro se não é assim que você gostaria de receber? A ação da regra de ouro é, eu não posso fazer com o outro aquilo que eu não quero que faça comigo. Então eu tenho que agir em relação ao outro da forma como eu quero ser tratado. É isso que resume toda a interpretação da lei e dos profetas. Então isso resume o Velho Testamento, entendendo toda a lei realmente que foi dada e conduzida realmente no Antigo Testamento. A regra de ouro, veja, não vai substituir, tá? Por exemplo, neste caso, a lei. Então o Antigo Testamento não é anulado, mas essa regra de aprenda a tratar o próximo como a ti mesmo, ame o próximo como a ti mesmo, ela resume toda a intenção moral da Escritura. Veja, a lei, ela é contínua, e a expressão, ela é a expressão da vontade de Deus para a vida do crente. É a lei de Deus, é a palavra de Deus, é os mandamentos de Deus que governam as nossas vidas, que dirigem as nossas vidas. Mas a novidade do Evangelho, ela traz para a sua vida justiça. Justiça essa que é produzida no coração de cada um de nós, pelo Espírito Santo de Deus. Lembre que nós falamos dos judeus e dos gentios judaizantes, de uma ação de legalismo que nós estamos vivendo nesse tempo aqui, onde no tempo que Mateus foi escrito, porque as pessoas estavam determinando como é que tinham que viver, como é que tinham que ser, e elas estavam transformando os próprios novos convertidos em judeus, por isso gentios judaizantes. Legalismo, ele diz, tome muito cuidado com isso. Duas coisas, queridos, para nós. Primeiro, nesse texto, é ética relacional. Eu tenho que agir com os outros, como eu desejo que ajam comigo. Como é que você está tratando as outras pessoas que estão ao seu lado? É a forma como você gostaria de ser tratado? Por isso ele diz, isto resume a lei e os profetas. É o padrão do reino. Amar ao próximo como a ti mesmo. Trate o próximo como você gostaria de ser tratado. Sempre lembre disso. Segunda coisa, queridos, sobre a Cristo e a lei. Lembre, a regra de ouro, ela é cristocêntrica, ela aponta para Cristo. Ela não fala de uma autonomia moral, mas ela está falando que esta moral, ela é fruto da graça e do amor de Deus em nós, que faz com que eu e você, porque fomos recebidos por essa graça, transformados pelo amor de Deus, fomos salvos em Cristo Jesus, nos conduz a uma imitação de Cristo. A produzirmos ou produções do Espírito Santo nas nossas vidas, dons espirituais e os efeitos disso no dia a dia. Como é que a gente pode aplicar isso, queridos? Na sua família, praticar o perdão. Ou coisa difícil, perdoar aquele que pisa no nosso dedo encravado, perdoar aquele que nos faz mal, perdoar muitas vezes coisas, ações, palavras nos machucam. Ele olha para nós e diz, praticar o perdão. Por isso tem que virar um hábito. Por isso a oração. Por isso uma dependência, uma busca de Deus. Porque se depender de mim, eu não quero perdoar ninguém. Por isso que a ação, Deus precisa estar na minha vida. Ok? Outra coisa, serviço. Irmão, se eu quero que os outros tratem a mim como eu estou tratando ela, eu preciso ser o quê? Servir. James, por favor. Qual que é a ideia? A ideia aqui é de mordomia. Se eu quero que alguém veja, sinta a minha falta, ou veja as minhas necessidades, eu preciso, antes de tudo, sentir a falta do outro e também atender às suas
necessidades. É óbvio, queridos, que se ele quiser um carro, a gente não vai ter condição de dar para ele. Porém, eu consigo atender aquilo que a palavra de Deus me fala e me diz a atender. Com palavra, com oração e com a minha presença. Verdadeiramente a gente consegue. Ok? Que mais, queridos? Como sociedade, como é que está o seu testemunho cristão? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que as pessoas enxergam? Por isso a prática da justiça, a defesa da palavra de Deus, e aí a defesa daqueles que estão sendo oprimidos, e honestidade no trabalho. Está sendo honesto no seu trabalho? Está sendo honesto com as pessoas que trabalham com você? Pense nisso. Conclusão, queridos, 3 coisas para nós. Primeiro, ore com perseverança. Confie no caráter de Deus, no caráter do Pai, e pratique o amor prático. A lei e os profetas. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Isso não é o mundo dizendo, isso é a palavra de Deus dizendo, de forma que ressoa no mundo. Então o ditado popular nada mais é do que um ditado bíblico. Primeiro, comece a viver e comece a aplicar de forma concreta 3 coisas, 3 convites práticos para a igreja do Senhor. Por exemplo, para essa semana. Primeira coisa, comece a criar o hábito da oração. Comece com uma vida de oração, um diário de oração. Arranje um caderninho. Primeiro dia, vou orar aqui assim, assim. Segundo dia, comece a colocar as orações aqui, você vai orar. E aí você vai marcar se você orou ou não. E eu garanto para você que a primeira semana vai ser igual à academia. Você vai na segunda. E não vai mais. Mas para você ir todos os dias na academia, ela precisa virar um hábito. A oração é igualzinha. Você vai fazer na segunda com toda alegria, ânimo. Você vai passar até na papelaria e comprar. Vai encher de decalque, colocar florzinha e tudo mais, né? As meninas, tá? Os homens vai colocar lá realmente carrinhos, vai colocar lá um monte de coisa. Se é, por exemplo, vai colocar um monte de baqueta e bateria lá. Segunda-feira, faz aquela lista com 50 coisas para orar. Na terça-feira, esqueci. Quarta, quinta, e aí você tem que lembrar de perseverar, criar hábitos. Não é porque você fez na segunda e esqueceu da terça e da quarta que você não vai fazer na quinta. Faça na quinta. E depois disso você vai se esforçar. E por fim, queridos, um chamado à gratidão e a um agir. A oração sempre vai culminar com uma confiança e com gratidão. Então a regra do reino vai sempre se manifestar como? Em serviço. A sua oração precisa ser transformada em ação. Porque a oração é que transforma em ação. A igreja ora, ela se transforma em uma igreja que trabalha. Se você ora, você se transforma em um crente que é servo, que trabalha. Amém, irmãos? Que Deus continue generoso às nossas vidas. Que eu e você possamos compreender realmente a palavra de Deus hoje. E que eu e você possamos pedir, confiar e agir. Tudo isso baseado na oração do Filho. E também, veja, na regra do reino. Que Deus abençoe e o ilumine cada dia mais. Sim, queridos, vamos caminhar para o nosso encerramento. Eu quero convidar você a se colocar em pé neste momento, para que juntos possamos orar ao Senhor e receber a bênção de Deus, que você possa lembrar dos seus irmãos, orar por eles, e também criar um relacionamento com cada um aqui. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor Deus, por este culto, por podermos louvar, exaltar, podemos, Senhor Deus, realmente honrar a este Deus maravilhoso, que sustenta e cuida das nossas vidas. Em nome de Jesus, saiamos daqui desafiados a uma vida de oração, perseverar, Senhor Deus, na oração, clamando ao Senhor, que ouça as nossas orações e que faça a tua vontade nas nossas vidas. Somos homens e mulheres salvos em Cristo Jesus. Por isso, nos dê sabedoria, dê a cada um de nós discernimento
e transforma-nos, Senhor Deus, para a tua honra e para a tua glória. Visita, Senhor Deus, as nossas vidas. Visita, Senhor Deus, as nossas famílias. Seja generoso e cada dia mais, ó Pai, transforma-nos como luzeiros e exemplos para este mundo. Por isso, ó Pai, nós rogamos a bênção do Deus Pai e pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que haja paz, que haja amor e que a bênção do Senhor seja derramado sobre a vida de cada crente, cada homem e mulher fiel a Ti, que sejam servos úteis, sejam mordomos do Teu reino, que recebam da Tua bênção, da Tua presença e da Tua palavra hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Sentem um pouquinho.